Bom dia, igreja, graça e paz. Tem sala de adolescente hoje? Não, né? Acho que não. Amém. Abra sua Bíblia, Mateus, capítulo 18. Só lembrar a igreja que o pastor Reinaldo e o pastor César estão fora, estão viajando para o casamento do Robertinho. Alguns irmãos também devem ter ido. Mateus, capítulo 18, versículo 31. Eu não vou ler todo esse texto que fala do credor incompassivo, só para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Também não cansar muitos irmãos. Vou ler a partir do versículo 31, 35, Mateus 18, 31, 35. A palavra do Senhor diz assim: vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida toda porque me suplicaste, aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Se tiver fundo musical, gostaria que tirasse, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos glorificar o teu santo nome mais uma vez nessa manhã. Dizer, Senhor Deus, que somos dependentes do Senhor, Pai querido, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha, Senhor Deus, Pai, tocar o nosso coração, Senhor Deus, nos fazer entender a tua palavra, Senhor Deus, discernir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Te glorificamos, ó Deus, Pai Santo, pela tua bondade, fidelidade, pelo teu amor grandioso, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, pela tua misericórdia que se renova nessa manhã. Obrigado, Senhor Deus, por cada família aqui representada, por cada irmão que se dispôs a estar nesse culto, Senhor Deus, Pai Santo querido, de graça, de louvor ao Senhor. Abençoa também os irmãos que estão em viagem, Senhor Deus, abençoa, Deus, guarda, protege, livra, Senhor Deus, leva eles na tua paz, traz eles na tua paz. Sê também, Senhor Deus, com o Roberto, com a Júlia, que estão casando nesse dia, Pai. Abençoa, Senhor Deus, essa família, Senhor Deus, derrama sobre eles a tua graça, o teu poder. Que seja, Senhor Deus, um casal abençoado para glorificar o teu santo nome, onde eles passarem, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, nós te louvamos. E, Senhor Deus, que essa palavra também seja levada, Senhor Deus, pelos ventos para essa comunidade, Senhor Deus, para cada casa, cada família, Senhor Deus, Pai Santo querido. Que o Senhor possa adentrar de uma forma sobrenatural, grandiosa, Senhor, e fazer algo, Senhor Deus, maravilhoso, Senhor Deus, Pai Santo querido. Obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, de estar louvando, cultuando ao Senhor, Pai Santo querido, nesse dia. Te glorificamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Fique à vontade, queridos. A palavra do Senhor é um texto, Mateus capítulo 18, é um texto assim, para mim, muito rico. Traz muitas coisas que nós precisamos realmente assim como igreja, como família, discernir, não só discernir, mas também executar. E eu quero, em algum desses momentos aí, estar vendo com a igreja realmente passagens que o Senhor afirmou, né, com mais veemência, para que a gente realmente venha entender aquilo que os discípulos na época estavam buscando, Senhor, para que eles entendessem esse processo todo. Parábola é uma das grandes assim, pregações, diria, dos grandes momentos que Jesus teve naquela caminhada. São 46 parábolas que ele contou, que ele proferiu, e todas elas com um efeito muito interessante, porque elas eram faladas quando provocadas por alguém, uma dúvida de alguém, né, uma dúvida de uma comunidade. Então o Senhor falava por parábolas. E os irmãos que leem a Bíblia conhecem algumas delas, e essa aqui é mais uma delas que nós vamos ver. O termo parábola, ele vem de para, que significa do lado de, e ébolon, comparo, ou seja, por coisas
colocar coisas ou deixar coisas lado a lado para fazer comparação. E foi isso que o Senhor Jesus fez várias vezes. Lembra, por exemplo, da parábola das sementes? E uma coisa muito interessante que ele falava para públicos afins, não era para qualquer pessoa. Quando ele se encontrou com agricultores, ele contou a parábola das sementes, porque na cabeça deles eles iam entender aquilo. Aqui também, quando o Senhor fala dessa parábola, ele conta para as famílias, naquela época, abastadas, ricas, e ele fala em dinheiro. Ele vai tratar perdão falando em dinheiro para que aquelas pessoas que estavam ali ouvindo ele, questionando muitas vezes, entendessem perfeitamente aquilo que ele queria se fazer entender e aquilo o que seria o reino de Deus, o que viria a ser o reino de Deus, ou que já era o reino de Deus a partir daquele momento. Colocar coisas lado a lado. Existem muitas parábolas, também no nosso tempo, nos nossos dias, diz que um escritor português chamado Luís de Camões, uma vez ele chegou querendo falar alguma coisa para os reis, lá para a cúpula do rei. Ele falou o seguinte: um cego lendo um jornal, sentado numa pedra redonda de 4 pontas, dizia assim: os 4 profetas do mundo são 3, Jeremias e Jacó. Para ele se fazer entender, com certeza aquelas pessoas que estavam naquele momento ali, ele queria talvez atingir o rei, ou se fazer entender para o rei, ou para aquelas pessoas que estavam próximas do rei. Mas se você entender, por exemplo, que ele vai terminar essa parábola dizendo que os 4 profetas são 3, Jeremias e Jacó, e só tem um deles, que é Jeremias. Jacó não era profeta. Mas quem estava ouvindo aquilo, com certeza ia entender, ia discernir o que o escritor estava falando, estava querendo, qual a mensagem que ele estava passando para aquelas pessoas. A mesma coisa, Jesus fazia isso ao longo da sua vida. Usava parábolas que para muitos não era entendido, mas para aquelas pessoas que ele queria atingir, de fato, realmente surtia um efeito muito grande, e eles conseguiam discernir isso aí. Uma coisa muito interessante que a gente vê logo no início desse capítulo, ele diz o seguinte: naquela hora, no versículo 1, naquela hora aproximaram-se de Jesus e discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? Senhor, quem vai mandar? E a gente vê isso aí nos evangelhos, Marcos e Lucas, a mesma pergunta, eles perguntando para o Senhor quem mandaria. A gente vê também uma mãe, Tiago e João, intercedendo pelos seus filhos, para que quando Jesus subisse aos céus, um ficasse à direita, outro ficasse à esquerda. É natural, é comum, quando se trata de grupo, as pessoas querem logo saber: o que eu vou fazer? Eu vou mandar em quem? Quem eu vou dirigir? É assim, Marcos? Quem eu vou dirigir? Talvez porque a igreja não tenha essa definição que tem uma empresa, uma comunidade assim, mas voltada para o negócio, porque a pessoa já sabe quem vai fazer o quê. Mas no reino de Deus não é assim. Entenda assim, vamos imaginar que uma pessoa que está assumindo um departamento na igreja, casais, crianças, adolescentes, jovens, mulheres, essa pessoa realmente está investida de uma responsabilidade. Mas ela não vai estar ali para mandar em alguém, ela vai compor uma equipe de pessoas que vão ajudá-la a cumprir essa tarefa. Amém? Então ninguém vai mandar. Se tem um gestor aqui na igreja, um pastor responsável pela igreja, ele não vai mandar em ninguém. Ele vai compor de uma diretoria, e essa diretoria vai ajudá-lo a fazer com que essa igreja caminhe. E esses discípulos, eles começam logo a fazer essa pergunta para o Senhor: Senhor, quem vai mandar? Quem é o maior no reino de Deus? Isso é uma coisa muito interessante para nós, queridos. E o Jesus, ele fala o seguinte, lá no versículo 2, ele diz assim: olha, Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino de Deus. O que era criança? Seria que uma pequenina criança,
um serzinho que ainda não entende muita coisa, mas Jesus não estava falando exatamente disso, ele está falando de humildade. Se você não for humilde como essa criança, você não vai entrar no reino dos céus. Se você realmente não se portar de uma forma ensinável, dependente, sem aspiração social, ou sem uma influência, uma aspiração de influência, você também não tem lugar no reino de Deus. E é comum, queridos, às vezes eu gosto de assistir alguns documentários, assim mesmo, cristãos, e a gente vê que ao redor do mundo, a ideia do homem é exatamente mandar. Ele quer mandar. Ele quer ser proeminente, ele quer ser influente, ele quer chamar para ele toda a responsabilidade. No reino de Deus, não é desse jeito. Nos acercamos de várias pessoas com suas habilidades, com seus conhecimentos, né, com suas particularidades, com seus dons, para que o reino cresça, para que o reino avance, para que a gente não fique pelo meio do caminho. Aleluia. Versículo 15 a 20, o Senhor ensina sobre essa dinâmica do perdão. E o título dessa mensagem que eu dei é a dádiva do perdão. E a gente vai entender. A dinâmica do perdão nos seus relacionamentos interpessoais. Isso é uma coisa muito interessante. Talvez para a gente seja muito difícil essa questão de a gente lidar com as questões pessoais, lidar com pessoas que pensam diferente da gente, lidar com pessoas que não se achegam. E isso é verdade. Nem todas as pessoas concordam conosco. Às vezes, assim, simplesmente por uma forma de falar, de agir, de pensar, a pessoa afasta. Mas nós somos relacionais. Nós vamos para o mesmo reino, para o mesmo lugar, para o mesmo céus. Outro dia eu encontrei com um irmão que saiu daqui da comunidade. E ele estava com a esposa, ele foi lá em casa. E de repente eu saí do carro lá, me abraçou, abracei ele e tal. Aí perguntei pela esposa e falou assim, está no carro. Aí eu vou chamar. E ela não queria sair do carro. Mas aí eu falei com ele, depois que ele desceu, ela veio, a gente abraçou e tal. Mas depois eu falei para ele o seguinte, olha, eu tenho minha dúvida. Se a gente continuar nessa picuinha, sabe, nessa questão, nessa contenda, nessa discórdia, eu tenho minha dúvida se nós vamos chegar nos céus juntos. Eu tenho, de fato. Não tem como, queridos, eu realmente me indispor com meu irmão e ir para o mesmo lugar. Sim ou não? Não existe. Se ele está certo, eu estou errado, eu não vou. Se eu estou certo, ele está errado, ele não vai. E a palavra diz que nós temos que acertar essas coisas enquanto nós caminhamos. Para que a gente não chegue naquele dia, a gente não tenha mais possibilidade. Relacionamentos interpessoais, a gente realmente trata em casa. E a igreja é a nossa casa. Tem os irmãos que a gente teve com ele alguns tempos, assim, indo na comunidade deles, e achava muito interessante. Eles não tinham templo como nós temos aqui, eles alugavam espaços, ou faziam numa escola, ou faziam numa garagem, ou faziam numa praça, os seus encontros. Mas quando a pessoa perguntava assim, onde é a sua igreja? Ele falava assim, eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Você está me vendo? Então eu sou a igreja. Você está vendo a igreja. Isso é uma verdade, queridos. Por onde você passa, você é a igreja do Senhor. O que o Senhor queria chamar a atenção desses discípulos, desse grupo que estava se formando para mais tarde disseminar essa mensagem para o mundo, era exatamente isso. Vocês são a igreja. As pessoas vão estar olhando para vocês e vão estar vendo a igreja do Senhor. Acertem essas coisas. E foi isso que ele falou. Ensina sobre essa dinâmica de relacionamentos interpessoais. Tema complicado, difícil, mas necessário para ser praticado. É necessário que a gente realmente baixe a guarda, a gente reconheça quando errou, a gente realmente admita que nós não somos perfeitos, não somos santos, anjos. Uma vez eu preguei isso aqui, da última vez que eu preguei sobre, acho que falando de missões, e eu comentei isso, né, que um irmão,
olhava para o missionário e não via ele como se fosse um anjo, com as suas capacidades, mas era um ser humano que sofria, que sentia, que adoecia, que chorava, que tinha necessidades. E quando eu saí um pouco daqui, a pessoa, não concordo com você. Mas nós não somos anjos. Ou você é anjo? Totalmente santificado. Se você fosse, já estaria no céu, não estaria aqui ainda, passando nessa vida dura, difícil, complicada. Estaria. Somos limitados, temos sentimentos. Tem coisas que uma pessoa fala para mim que eu relevo, não faz nenhuma diferença. Mas de repente alguém fala para um outro que vai fazer diferença. Então medir as palavras, isso é importante para a gente. Saber realmente, talvez o momento que ela esteja passando, nós temos que ter cuidado com essas coisas. Amém, queridos? Como, aí quando o Senhor fala dessa questão dos relacionamentos, no 15 e 20, ele fala assim, deixa eu pegar. Se teu irmão pecar contra ti, vai a teu irmão, entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Uma coisa muito interessante. Às vezes nós temos problemas. Lembro mais uma vez que eu estou falando de dádiva do perdão. Nós temos problema na igreja, mas nós não procuramos o irmão com quem tivemos problemas. Nós procuramos um outro para falar. Procuramos o líder para falar. Falamos para alguém que nem é da nossa comunidade. Falamos para alguém que nem é servo como nós somos. Está errado. Vai o teu irmão. Conta a tua história para ele. Conta a tua dificuldade. Não diga dos sentimentos dele. Fale dos seus sentimentos. É você que está sentindo. É você que foi machucado. É você que foi magoado. E aí uma coisa interessante, como e por que perdoar aqueles que nos trouxeram experiências dolorosas? Como não permitir que as feridas que foram abertas em nossa alma, que machucaram nosso orgulho, nossa reputação, infeccione com o passar dos anos e venha contaminar todo o nosso corpo? Às vezes pessoas, mais uma vez, somos pessoas naturais. Não somos anjos. Às vezes alguém fala alguma coisa que nos machuca. Teve uma determinada vez que logo no início da igreja, a gente estava numa reunião, foi convocado uma reunião, a gente não tinha pastor nessa época ainda. O pastor vinha, voltava, a gente não tinha pastor. E a gente fez uma reunião para tratar de algumas coisas da igreja e tinha uma irmã chamada Angélica. Vocês conheceram aqui a mãe da Renata, né, sogra do Jonatas, uma pessoa que, sim, foi muito importante para a igreja na época. E a gente discutindo alguma coisa, ela falou alguma coisa, eu falei assim, não concordo. E ela calou, não disse mais nada, a gente reuniu, fechamos o que tinha que fechar. Na época eu congregava aqui, morava em Ponte Nova, trabalhava em Ponte Nova. E quando eu voltei para casa, no ônibus, um pouco antes de chegar em Ponte Nova, o Espírito Santo me falou, olha, você magoou sua irmã. E eu falei para a Beth, olha, eu acho que eu fui mal com a irmã Angélica. Acho que ela ficou chateada comigo. Cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz, liguei para ela foi chorando logo. Ela chorava que nem o pastor Reinaldo, não podia falar ela de irmã Angélica, ela já chorava de graça. E eu pedi perdão dela, falei, eu fiquei muito chateada, magoada, mas já passou, te perdoo e tal. Queridos, pouca coisa, muitas vezes, nós machucamos as pessoas. Uma palavra fora do lugar, uma ação fora do lugar, um momento que você não está bem e você transfere aquilo para outra pessoa que está do seu lado. É necessário que a gente reconheça essas coisas. Precisamos realmente repensar isso. Mateus 5:23 diz o seguinte, se pois, ao trazeres ao altar a tua oferta e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, olha o texto, não é eu que tenho alguma coisa contra ele, mas que teu irmão tem alguma coisa contra ti. A palavra diz o seguinte, versículo 24, Mateus 5:24, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando, faze a tua oferta. É muito interessante esse texto, e se você ler, por exemplo, Malaquias 1:3,
Você vai ver algo parecido com isso em relação à oferta. Isso aqui é matéria do Nova Criatura. Está lá no tema que fala sobre batismo no Espírito Santo. Como eu vou ser batizado com o Espírito Santo se eu estou em discórdia, em contenda e litígio com meu irmão? Não existe. Não existe. Você pode receber qualquer outra coisa, menos batismo no Espírito Santo. O texto é claro, acerta com ele, te reconcilia com ele. Vem e faz a tua oferta, porque se você ofertar desse jeito, não serve para a pessoa que oferta, e muito menos para a igreja. Deixa eu repetir para você. Se você ofertar com litígio, com discórdia, contenda com seu irmão, melhor que você não faça a sua oferta. Deixa ela guardada no seu bolso aí. Porque se você fizer, não serve para a igreja, não serve para você. O propósito que você está fazendo. Se você tiver em litígio, em contenda e discórdia com seu irmão, com a sua liderança, com quem for, você não vai, você pode falar do Espírito Santo quantas vezes quiser. Não tem. É preciso que você realmente esteja ordenado nessas coisas. É necessário. E aí o texto fala que você tem que deixar vir, né, e fazer a sua oferta, e se reconciliar com seu irmão e fazer a sua oferta. Entenda que o problema não foi de você para ele, foi dele para você. E a decisão é sua. O texto lá de Malaquias, ele trata da mesma coisa. Se você vai levar ao altar do Senhor um animal que seja coxo, cego, doente, ele faz assim: se você levasse o governador, ele aceitaria? Lógico que não. Mas você leva para o altar de Deus. A situação da discórdia, do litígio, da contenda é a mesma. Você está ofertando um animal cego, coxo, paralítico, doente para o seu Deus. Não tem como. Uma coisa muito interessante nesse texto de Mateus 5:23, também em Mateus 18, teve uma época que, muitos anos atrás, a gente começou, logo que nós começamos a fazer o encontro, quem já fez o encontro aqui? Muita gente, mas poucos também não fizeram. Começamos a fazer o encontro, e aí surgiu na cidade uma notícia de que uma igreja pentecostal, ela estava falando que nós éramos endemoniados. Não éramos uma igreja, nós éramos uma seita. Porque a gente estava indo para os retiros fazer regressão. Quando a notícia chegou para a gente, nessa época a gente fazia a escola dominical, perguntaram para nós, o que nós fazemos? O pastor Marcos já estava aqui. Olha, simplesmente a gente cumpre Mateus 18. Vamos congregar com eles. Alguns acharam que não, mas a maioria achou que deveria. E nós concordamos, combinamos que a gente chegaria aqui 6h40, 6h50 por aí, fazíamos um culto rápido, uma oração, e depois desceríamos para congregar com os irmãos. E fizemos isso. 7h15, 19h15 a gente desceu para congregar com eles. E foi realmente, e aproveitamos também que nesse final de semana, havia um pregador que era um príncipe de um país africano que havia se convertido a Jesus, e ele estava pregando nessa igreja. E foi uma boa surpresa para o líder da igreja quando nós chegamos lá. A comunidade Batista da Paz, que era endemoniada, que fazia regressão. Mateus 18. Vai o teu irmão, te acerta com ele. Em determinado momento, um pouco na frente também, uma outra igreja, essa tradicional, começou a falar a mesma coisa. O que nós vamos fazer? Fizemos o nosso culto de escola dominical mais cedo e descemos para fazer a escola dominical com eles. Mateus 18.
Quando a igreja chegou lá, o pastor simplesmente se colocou no meio do salão, ajoelhado, e começou a chorar. Pastor da igreja. É necessário, queridos, para a gente ter comunhão, é preciso acertar essas coisas. E a partir daí a gente não ouviu mais, simplesmente porque a gente fazia encontro. Ninguém sabia, ninguém conhecia, ninguém foi lá, ouviram de alguma coisa, supuseram alguma coisa. Aleluia. Outra coisa muito interessante, lá no versículo seguinte, lá no, deixa eu ver aqui, versículo 21, a palavra diz assim: então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Pedro, ele achou que seria generoso falando em 7 vezes, porque os rabinos, na época, eles orientavam que as pessoas deveriam perdoar 3 vezes, no máximo 3 vezes. Mas ele vai, dobra e coloca mais um nesse número, dizendo 7 vezes. E Jesus responde para ele que não 7, mas 70 vezes 7. Ou 77, como alguns querem, ou 490 vezes, como alguns também preferem. O fato é que ele não estava falando de números, mas ele estava dizendo: se teu irmão pecar contra ti 7 vezes no dia, tem um texto que fala isso, e ele vier a ti e te pedir perdão, perdoe. Não tem limite para você perdoar. Dádiva do perdão. É interessante que isso, queridos, é uma coisa muito tremenda para nós. Tem uma história que fala que um certo aldeão, ele estava na sua casa, de repente entra um jovem desesperado e vara a sua casa, vai lá para o fim do quintal, e atrás dele vinham outras pessoas com paus, com pedra, para pegar aquele jovem. E ele fala: ó, está na minha casa, não vai entrar, não vai sair. Não, a gente quer matar ele, não vai sair. Não, não vai sair. E aí ele perguntou por que aqueles jovens estavam querendo matar, bater naquele jovem. Olha, se você soubesse o que ele fez, você nos entregaria a ele. O que ele fez? Ele matou seu filho. E a resposta do aldeão para aquelas pessoas que queriam massacrar aquele jovem foi simplesmente: olha, se ele matou meu filho, a partir de agora eu vou assumi-lo como meu filho, já que o meu está morto. É exatamente isso que Deus fez, queridos. Nós crucificamos Cristo. Eu estava lá, você estava lá no dia que Cristo foi crucificado. O que o Pai fez? Nos matou? Não. Ele matou meu filho, mas agora eu vou ter vocês como meus filhos. Vocês são filhos, lavados e remidos no sangue que foi derramado. Seus nomes estão escritos no livro da vida. A mesma coisa. Aleluia. Uma coisa interessante também é que perdão é uma questão de graça e não de justiça. Só realmente quem entende a graça de Deus. E aí o texto que nós lemos, se você ler o texto todo, ele vai estar falando isso. Aquele servo daquele senhor, ele devia para aquele senhor alguma coisa como 30 milhões de dias de trabalho. 10 mil denários. O texto fala disso. 30 milhões de dias de trabalho. E ele foi e clamou àquele senhor, pediu que ele dispensasse aquela dívida, ele dispensou. Quando ele sai de perto do seu senhor, encontra um conservo que devia 100 denários, 3 meses de trabalho. O que a palavra diz? Ele sufocou aquele homem, colocou ele na prisão, e foi a partir desse texto que nós lemos: vendo seus companheiros que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor o que acontecera. Nós fomos perdoados tanto
Talvez se nós tivéssemos bilhões de dólares, de reais, de euros, seja lá o que for, a gente não teria como pagar a nossa dívida com Deus. E às vezes nós fomos perdoados por isso. Fomos aceitos como filhos. E às vezes nós não perdoamos nosso irmão por causa de uma palavra, por causa de um ato, por causa de uma ação. Queremos esganar, crucificar. Levamos a diretoria porque nos ofendeu. Não é desse jeito. O que esse texto, que essa parábola nos ensina, Mateus 18 é muito interessante, gosto muito. Nossa dívida com Deus era muito alta realmente. E ele diz que nós devemos caminhar, agora filho de Deus, sem esse peso nas nossas costas porque foi pago. Não tínhamos como fazer isso, como aquele servo daquele senhor não tinha como fazer. Se vendesse todas as coisas, não tinha como pagar aquela dívida. Lá em algumas versões ele fala que 10.000 talentos equivalia a 100 milhões de denários. Muito dinheiro. E aquele conservo devia 100 denários, era muito pouco em relação àquilo. Mas ele não entendeu. A palavra diz lá em Mateus 6,14, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Efésios 4,32, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Colossenses 2, 3, 14, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente encravando na cruz. Lembra no encontro com aquela dinâmica dos perdão, aquela quantidade de pecados que nós levamos para a cruz? Exatamente isso. Se a gente relacionasse mais uma vez a quantidade de pecados que a gente cometeu, que nós tínhamos, e colocávamos no altar do Senhor, o Senhor relevou tudo isso, cancelou tudo isso, jogou isso no mar do esquecimento. A palavra diz, alguns pregadores falam assim, jogou no mar do esquecimento e colocou uma placa, proibido pescar. Não se pesca mais pecados perdoados. Não se traz mais à vida pecados que foram perdoados. Às vezes nós temos essa mania de estar sempre remoendo que nem um animal, né? O Alexandre trabalha com isso, remoendo aquele alimento, vai e volta, sempre remoendo, esquece. Perdoou, esquece. Não está mais com nós. Aleluia. Todos aqueles que, versículo 32, 33, a palavra diz assim, então o seu senhor chamando-lhe disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também me compadeci de ti? Perdoar, quando nós recebemos realmente perdão dos nossos pecados, entendemos que isso é uma verdade para as nossas vidas, temos o compromisso de retribuir da mesma forma aquelas pessoas que nos ofendem. Deixar do mimimi, qualquer coisa nos ofende, qualquer palavra nos ofende. Se uma pessoa disser não, ficamos amuados, queremos deixar todo mundo, sair, abandonar Deus. Sejamos mais crianças, sejamos adultos. Criança que tem essa mania, o pai não pode dizer para ele não, que ele chora. Vai lá, as meninas, ainda bem que as meninas não estão aí. Chora e faz birra, e não quer mais, e não quer comer. Deixa de ser menino. Somos adultos. Tem um escritor chamado Paul Brand. Ele escreveu um livro, é muito pequeno ele, chama As Maravilhas do Corpo.
A igreja refletida, ou melhor, o corpo humano refletido na igreja. E é muito interessante esse livro, porque ele trata de algumas coisas também de relacionamento. E esse Paul Brand, esse irmão, ele é pastor, ainda vivo. Ele trabalhou na Índia, ele é ortopedista, médico ortopedista, trabalhou muitos anos na Índia com leprosos. E tinha um outro amigo dele chamado também, tem um outro amigo chamado Philip Yancey, também escritor. Escreveu um livro, A Dádiva da Dor, muito interessante. E ele fala sobre esses leprosos. E ele dizia assim, olha, eu odeio a lepra. E por que ele odiava a lepra? A lepra, ela age no sistema nervoso. E atinge as partes mais frias do nosso corpo, dedos dos pés, das mãos, orelhas, nariz e lábios. E por que o Paul Brand fala que ele odiava a lepra? Porque o preconceito, queridos, ele age no sistema nervoso também. Às vezes nós temos essa mania de optar por um, se agraciar de outro, discordar de uma coisa, de outra. Um grupo serve, um outro grupo não serve, uma pessoa serve, outra pessoa não serve. Preconceito. Uma lepra dos nossos dias. Sim ou não? É uma lepra dos nossos dias. E se o preconceito, se a lepra age nas partes mais frias do nosso corpo, por isso que ele fala que a igreja refletida no corpo humano. Se nós não tivermos cuidado com nossos irmãos, com o nosso público, nós vamos ter a mesma situação, agindo no meio da igreja. Preconceito, impedindo que se expresse graça, compaixão e misericórdia através das nossas mãos, dos nossos pés, dos nossos ouvidos, dos nossos lábios e através dos nossos relacionamentos. A igreja, muitas vezes, assim, eu ouço ministrações, as pessoas me mandam ministrações. Ouço essas ministrações, as pessoas dizendo quem pode, quem não pode participar de uma reunião. Quem deve, quem não deve. A igreja do Senhor Jesus não é para justos. Jesus falou isso, eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Eu não vim chamar pessoas certinhas, com a sua vida toda ordenada, sua família ordenada. Eu vim chamar pessoas desordenadas para que elas se ordenem. Tem uma coisa muito interessante que ele menciona no livro, que os nossos sentidos, né, olfato, paladar, visão, audição, eles nos enganam. Mas tem uma coisa, tem um sentido no nosso corpo que não nos engana. Tato. Tem pessoas, Abigail, que você toca, ela dá um salto. Por que ela dá um salto? Tato. Uma espécie de rejeição. Tem pessoas que os sentidos, os 4 sentidos que nos enganam, mesmo assim são sentidos apurados. Por exemplo, o Josiel, quando frequentou uma célula na nossa casa, a primeira vez que ele foi lá, a gente fez um quibe assado, e eu gosto de coentro. Quem gosta de coentro? Imaginei que fosse assim. Mineiro não gosta de coentro. 4 pessoas. Aí eu peguei, coloquei salsinha, piquei salsinha e piquei 2 folhinhas de coentro. Coloquei no quibe lá. Quando ele comeu um pedaço do quibe, ele falou, tem coentro. Paladar do José apurado. E tinha realmente, pouquinho, mas tinha.
Da irmã Neide a mesma coisa, mãe da Thaís. Eu não coloquei a folhinha, mas coloquei um pouco de pó. E ela sentiu, tem coentro. Tem pessoas que têm o paladar apurado. Tem pessoas que têm o olfato apurado. Tem uma família lá em Visconde do Rio Branco, que quando a gente morou lá, ela tinha 4, 5 anos, a menina. Era um casalzinho de meninos. E a gente conviveu com ele algum tempo. Ela gostava muito de Beth, abraçar Beth. E a gente passou lá 3 anos, saiu de lá, viemos para Viçosa. Mas sempre lá, de vez em quando. E quando passou alguns anos já, e ela já estava noiva, estava adulta, noiva, e eu fui lá com Beth. Ela abraçou a Beth e falou: Beth, você tem o mesmo cheiro. Lá de quando eu era pequena. O olfato da criança, apurado. Mas o tato é uma coisa que realmente é inconfundível, queridos. Aleluia. Uma coisa importante para quem é pai, para quem vai ser pai, é que você deixe suas crianças, seja ela criança, seja ela adolescente, deixa ela brincar. Se ela está cavucando terra, deixa cavucar. Se ela está arrancando uma planta, deixa arrancar, plantando em outro lugar. Está mexendo em areia, deixa mexer. Ela está apurando o tato, queridos. Para mais tarde usar isso aí. Se tiver um pé de rosa na sua casa, se ela machucar o seu dedo e vier para você chorando, não diga: ah, tadinha, papai ou mamãe vai soprar aqui. Não faça isso. É uma bênção de Deus. Os leprosos não têm isso. Philip Yancey, ele conta no livro dele, A Dádiva da Dor, que um dia ele chegou nessa região da Índia. E quando o Paul Brand falava muito dele, quando ele está chegando lá na aldeia, corre uma pessoa em direção a ele, para e começa a balançar a cabeça, cumprimentando, e de repente ele olha para os pés daquela pessoa, estava sem dedos. Não tinha nenhum dedo nos seus pés, estava sangrando. Quando você sentir uma dor, não pragueje, glorifique a Deus. Os leprosos não sentem dor. Glorifique a Deus, porque você sente. Deixe suas crianças apurar o tato. Mais tarde vai ser um ser humano realmente muito bom. E uma coisa muito interessante, não se reprima, não deixe de cumprimentar o seu irmão. Ele diz o seguinte: cada aperto de mão que você dá, você está perdendo milhões de células. É necessário que você perca milhões de células. No microfone eu estou perdendo milhões de células. Quando eu folhei uma Bíblia, eu estou perdendo milhões de células. Faça isso. Perca milhões de células lendo a sua Bíblia, os livros. E por que isso é importante? Seu corpo está sendo renovado. Amém, Alexandre? Cada vez que você perde células, seu corpo está sendo renovado. É necessário que isso aconteça para que ele viva. Porque se ele não perder, ele morre. As células do leproso não são renovadas. Por isso que acontece a infecção, a doença, sangramento. Perde os dedos da mão, não sente. Embora tenha força, mas não sente. Perde o nariz, mas não sente. Seus lábios não têm como expressar sentimentos. E você tem tudo isso. Eu imagino que seja. Nunca fui no leprosário. Nem sei se teria condição para isso. Mas eu imagino como seja. Você querer abraçar uma pessoa não poder. Você querer tocar numa pessoa não poder. Você querer caminhar e não poder. Se alguém te chamar para você ir para o outro lado da cidade, aproveite, vá a pé, perca alguns quilinhos aí. É bom, deixa o carro, deixa a bicicleta, deixa a moto em casa. Caminhe, é bom.
Seu corpo agradece, suas células estão sendo renovadas. A igreja refletida no corpo humano, assim mesmo a igreja. Pessoas vêm, pessoas saem, chegam. Uns se abraçam, outros não, uns cumprimentam, outros não. Uns querem só ouvir, outros querem falar. Mas para que a igreja continue, ela precisa realmente que essas células sejam renovadas. Amém? E para a gente concluir, aleluia. A palavra lá no versículo 34 diz o seguinte: indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. A palavra verdugos, atormentadores, né? Lá algumas versões fala atormentadores. Carrascos, tornava a vida desse prisioneiro um pouco mais difícil, amarga, por ser chicoteado dia a dia, espancado diariamente. E o texto ele vai dizer que a falta de perdão produz verdugos em nossas vidas. Você pode dizer assim, olha, comigo não. Mas os textos que falam sobre isso, você vai ler em Mateus, você vai ler em Lucas, você vai ler em Marcos, algumas referências disso. Primeiro, verdugos físicos, enfermidades, reclusão, isolamento, sequidão, sem refrigério, sem água, sem umidade. Já falou com pessoas que para ela nada é bom? Ela tem respostas negativas para tudo. Sequidão. Você está falando do governo, é ruim. Está falando da igreja, é ruim. Está falando de uma família, é ruim. Sequidão. Verdugos. Físicos. Verdugos emocionais. Uma vida sem propósito, amarga, fechada, desconfiada, intransigente, inconsequente. Temperamento difícil. Se você tocar, dá choque. Se o Senhor está falando isso, e Ele fala em várias vezes, se Ele repete isso de uma forma até exaustiva, é porque alguma coisa nós temos que aprender com isso. Não deixa passar batido. E quando eu falo isso, não falo só para vocês, membros, mas eu falo para a igreja também. Os pastores conhecem a minha ideia. A liderança conhece a minha ideia a respeito disso. Verdugos espirituais. Obstrução do relacionamento com Deus. Quando você vê uma pessoa, quando você lidar com uma pessoa que não quer nem saber de Deus, trata primeiro o problema dela antes de oferecer Deus. Verdugos espirituais. Algum problema que não é de hoje, é de muito tempo atrás. Às vezes a gente chega para alguém com problemas assim, nós queremos enfiar a Bíblia, falar tudo que nós sabemos da Bíblia. Não faça isso. Procure primeiro saber o que gerou aquilo, porque nós não somos totalmente arredios a isso. Algum momento aconteceu na nossa vida. Precisa você resgatar isso aí, para que realmente a pessoa se abra para o reino. Obstrução do relacionamento com Deus, com a igreja, com irmãos, com líderes e também governo civil. São consequências de algo que o Senhor nos ensina para que a gente realmente não faça. Se você tem um problema, perdoe. Se o problema é a igreja, se o problema é seu irmão, vai com ele. A palavra diz, se você for com ele, conversar com ele, e ele aceitar, ganhou seu irmão. Não dissemine esse problema para outras pessoas antes de resolver o problema. Amém? Vamos ficar em pé?
Eu quero, não sei se o louvor preparou. Cadê o louvor? Tem uma música do Fernandinho, não sei se vocês conhecem, mas ele fala não mais que diz, esqueci, escravo, não mais escravos. Eu achei muito interessante isso, estava ouvindo. Realmente, olha, nós não somos mais escravos do medo. Somos filhos de Deus. Quando nos aproximamos do Senhor, queridos, essas coisas, elas têm que ser rompidas, ficar para trás. Depressão, medo, angústia, sofrimento, contenda, litígio, confusão. Isso é ser escravo do medo. Não somos mais escravos do medo, somos filhos de Deus. E uma coisa muito importante também em relação à questão do perdão é fé. E nós vamos ouvir um cântico falando sobre fé. Aceite isso no seu coração. Em nome de Jesus. Depois a gente ora. Amém. Minha fé é provada, me dás a chance de crescer um pouco mais nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e
dia vou viver rompendo em fé.